Eu sou o Gatassara, do Instituto Qualidade do Tempo. Estou aqui com Elcio Padrão, é uma pessoa muito especial para a gente, que tem nos apoiado. E a gente está inaugurando aqui hoje esse quadro de entrevistas. E a gente queria saber um pouco mais sobre você, Elcio. Mas primeiro, um ótimo dia. Estamos aí falando com uma audiência ligado aos processos de entender como é o tempo, entender como funciona o tempo e principalmente como usar o tempo a favor. Bom dia a todos, é um prazer estar de novo com vocês e com o Guata aqui, que é um amigo também já de algum tempo, e poder falar desse tema que é empreendedorismo e tempo. Isso para mim sempre é algo que vive na minha alma, e para mim a vida começa a ter mais sentido a partir de que a gente começa realmente a empreender algo, a partir do que nós acreditamos, quando a gente começa a se expressar a partir do que vive realmente dentro de nós, né? Então, para mim, a questão do empreendimento é algo fundamental em qualquer sociedade. Há pouco tempo, o Barack Obama estava falando nos países da África, enaltecendo essa necessidade de empreender, né, como um ponto de desenvolvimento. Então, para mim, é um prazer falar desse tema. Legal, então eu quero aproveitar e começar a te perguntar como que isso nasce em você? Como que você descobre que esse empreendedorismo, que essa visão estratégica está no seu sangue, está no seu dia a dia? E como que você começou a enxergar dessa forma? Ou pelo menos hoje, como você consegue voltar no tempo e entender onde foi o start para essa questão? Bem, eu formei administração, então desde cedo, né, com 18 anos, eu fui para a faculdade já com o intuito de atuar em organizações, mas isso necessariamente não quer dizer que eu fosse empreender algo. Na mesma época eu fui trabalhar numa empresa familiar, e meu pai era um dos sócios, e acho que para mim, assim, o empreender, esse é um conceito importante primeiro. As pessoas acham que empreender é constituir uma organização. Eu tenho uma visão bem diferente do que é empreender. Empreender é quando você propõe algo, uma mudança em algum local. Seja num grupo, pode ser numa família, pode ser dentro de uma organização. Na hora que você se incomoda com algo, se propõe a fazer uma mudança, ali você está empreendendo. Então, o empreendimento ele acontece o tempo inteiro quando a gente toma decisões. Então, pequenos empreendimentos, construir uma casa, fazer uma viagem, tudo é um empreendimento do meu ponto de vista. Então, quando eu fui trabalhar nessa empresa familiar, comecei a perceber várias coisas que não estavam rodando tão bem nessa organização. E me deu muita vontade de fazer uma transformação. E eu tentei algumas vezes, mas não era tão simples. Até que eu vi que a minha estratégia não estava tão boa, né? Então, se eu quisesse realmente fazer uma diferença naquela organização, eu precisava atuar de outras formas. Aí eu comecei na época eu trouxe um colega de faculdade para a organização também dessa empresa que era da família. E a partir dali nós começamos a ganhar força e aos poucos a gente foi conseguindo conquistar os diretores, porque à medida que eles foram confiando em nós, a gente foi ampliando nossa força empreendedora nesse negócio. E aí, foi até meus 28 anos, é normal essa crise nessa época, né, nessa idade, quando eu comecei a me perguntar, é isso mesmo que eu gosto de fazer? É isso mesmo que eu gostaria de fazer o resto da minha vida? E aí foi quando me veio uma ideia de realmente falar, olha, eu quero sair desse ramo, não quero trabalhar mais nesse ramo. E foi quando eu quis montar uma empresa e eu fosse o dono mesmo, né? Embora ali eu era um herdeiro, né? Mas eu não era o mesmo dono, não era eu que batia o martelo para tudo. E aí me deu vontade de realmente ter um empreendimento próprio. Aí eu fui trabalhar na área de turismo, onde eu empreendi por 9 anos. E ali eu aprendi muito também. Nas duas organizações foram grandes berços de aprendizagem. E nessa nova organização, eu saí com 28 anos para empreender algo que não era simples, né? Tinha vários desafios. A gente não tinha dinheiro, né? A gente conseguiu um pequeno empréstimo na época, vendi meu carro. Então, acho que a primeira coisa é, a gente tem que arriscar, não tem muito jeito, né?
querer sair com tudo garantido, isso é quase impossível. O empreendedor ele tem que carregar em si uma vontade e uma disponibilidade de arriscar alguma coisa. Quando ele não arrisca, ele fica meio com o pé meio lá, geralmente a coisa vai dar errado. Então eu me lancei nesse projeto e quando eu quis mudar, né, do turismo para a consultoria, isso foi nos anos 2001, no ano 2001, aquela primeira mudança que eu tinha feito com 28 anos, ela me deu muita força para confiar em mim para fazer essa nova mudança. E se eu não tivesse feito essa primeira mudança, eu não sei se eu faria a segunda. Então, aí, é como se a gente fosse galgar outros níveis de empreender, né? Mas empreender acontece o tempo inteiro na nossa vida. A nossa carreira é um empreendimento individual, né? Cada pessoa tem uma carreira e ela empreende a sua carreira, né? Então, empreender é deixar um pouco de ser passivo, deixar que a vida te leve e você passa a ser um pouco dono do seu destino. É assim que eu vejo. Dentro do local onde você pode realmente fazer uma diferença. Porque também existe uma questão importante, que as pessoas querem mudar algo dentro do seu campo onde não é da sua responsabilidade, onde não é da sua alçada. Então isso é difícil. Se eu estou num departamento de vendas e quero mudar o RH, eu posso até ajudar, mas é mais difícil, eu tenho mais limitação. Então eu tenho que ter uma estratégia um pouco diferente. Então, quanto mais eu estou dentro daquilo, onde eu estou dentro é onde eu posso realmente fazer uma mudança mais substancial. Interessante. Partindo dessa questão da cultura corporativa, do relacionamento dentro das empresas, e indo um pouco mais para o individual, e aí claro que isso vai retornar, né, no coletivo de novo, mas qual a ligação que você vê, Elcio, entre o empreendedorismo e a espiritualidade? Então, essa é uma pergunta um pouco difícil, porque as pessoas às vezes confundem, né, a espiritualidade com religião e com os dogmas, né, claro. Mas eu gostaria de falar de espiritualidade do ponto de vista prático, né? À medida que, como eu sei que se as pessoas aqui ouviram o que eu falei a respeito dessa análise SWOT, né, onde das novas lideranças, das novas organizações, que elas buscam se conectar com o mundo, né, eu só posso, o grande desafio de toda liderança é conhecer a si próprio. Isso é espiritualidade na prática. Agora, como que eu posso conhecer a mim mesmo? Somente na minha relação com outra pessoa. É impossível, se eu vivesse sozinho no mundo, seria impossível eu me conhecer. Porque como é que eu poderia saber se eu sou nervoso, se eu sou invejoso, se eu sou raivoso, se eu sou alegre, se eu sou feliz, seja lá o que for, sem uma relação com o outro, né? Então, é na minha relação com as pessoas que estão próximas, principalmente a mim, é que realmente eu posso praticar uma espiritualidade no sentido de compreender o que as pessoas têm de necessidade e também saber me colocar. Então, o próprio saber se expressar, que necessita essa base do empreender, para mim é o autoconhecimento, porque essa autoexpressão é algo desafiador e talvez os maiores desafios da humanidade. Ele necessita saber primeiro, reconhecer o que você realmente quer. O que você realmente quer. E isso é o que está mais inconsciente de nós. E a partir daí eu preciso me conectar com o mundo, porque senão eu vou empreender algo que o mundo não quer e eu vou falir, né? Outra questão da espiritualidade que as pessoas às vezes confundem é que empresas que têm a questão do lucro como pecado, né? O lucro não é o pecado, isso é um equívoco, né? Milton Bonder, que é um autor conhecido, ele fala, eu só posso ser se eu ter, se eu tiver, né? O ser necessita do ter. Para ser, eu preciso do meu corpo, eu preciso possuir um corpo que foi dado pelas matérias que estão aqui na Terra. Então, se eu quero empreender algo, eu preciso de ter uma estrutura mínima. E se eu quero servir as pessoas, eu preciso de ter lucro. Porque essa é a condição que me assegura que eu vou perpetuar e vou continuar